Estamos aqui começando mais um episódio e hoje nós temos algumas coisas diferentes, não só a nossa lição, mas também o nosso cenário. Nós gostaríamos muito de agradecer a nossa equipe pela dedicação e nós também temos uma trilha sonora diferente, não sei se vocês notaram, acredito que isso deva ter chamado bastante atenção, mas as trilhas sonoras agora de todos os nossos podcasts, elas serão produzidas pelo Matheus Gonçalves, ele é um professor de música, então se você quiser aprender um pouquinho mais também podem entrar em contato com ele. E o nosso editor vai estar colocando algumas redes sociais dele também, caso vocês queiram pesquisar mais sobre. E bom, a nossa lição hoje ela é diferente, o nosso cenário, tudo é um pouco diferente hoje. Não só a lição, mas também os nossos convidados. Nós estamos aqui com pessoas diferentes hoje, mas com um ou outro rostinho conhecido, vamos dizer assim. Bom, nós estamos aqui com o B, com o pastor Tássio. Gente, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Podem falar um pouquinho sobre o ministério de vocês, quem vocês são, de onde vocês vieram. Pode crer, quem começa aí? Pode começar, né, pastor Tássio? Tá bom. Ele tem mais fama, mais conhecido. Nossa. Manter o pessoal no podcast. Não, que isso. Mas, gente, eu sou o Tássio. Pra mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou pastor associado da Igreja do Portão. Trabalho ali também com os jovens do distrito, não deixa de ser um distrito, porque nós temos a Igreja do Portão, temos a comunidade haitiana adventista aqui de Curitiba, que também ajudamos a liderar ali esse grupo, que é uma igreja à parte da Igreja do Portão, e também a comunidade adventista do Seven. Então são três igrejas, podemos colocar assim, que fazem parte do distrito ali do Portão. E para mim é uma alegria estar aqui, valeu pelo convite. É bom demais participar aí do Jovem Cast. Bom, a gente que agradece, né? Agradeço demais o convite também. Meu nome é Anderson. Eu vim do Rio Grande do Sul, de Cachoeirinha. Mas, apesar do meu nome ser Anderson, vocês podem me chamar de B. Pois conta pra gente de onde que veio. Tudo a ver, né? B com Anderson. Mas esse é apelido de família, né? Eu era um bebê muito grande. Um bebezão. Apelido da mãe, né? Que fofo. Aí ficou B. Até é estranho o pessoal me chamar de Anderson, às vezes eu não olho, o normal é me chamarem de B. Lá em Cachoeirinha eu era o diretor jovem, fiquei de diretor jovem por 2 anos e hoje eu estou aqui no Paraná, estudando no IAP, né, na FAP, começando agora essa nova etapa da minha vida, né. E como que tem sido essa experiência? A experiência na FAP é com certeza uma experiência muito boa. Eu queria essa mudança na minha vida, eu estava muito parado em casa, né, e vindo para a FAP agora, tem essa mudança na rotina, né? Eu queria mudar meus hábitos e lá eu acho que é um lugar muito bom para isso. Olha só, que legal. Bom, gente, agora que vocês já foram apresentados, gostaria de convidar para que a gente faça uma oração, para que tudo que a gente venha falar aqui não seja de encontro com o que a gente quer, mas sim com o que Deus quer. Vê, você ora pra gente? Claro. Vamos fechar nossos olhos e orar, então. Bondoso e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos aqui de estarmos reunidos para aprender mais sobre o teu amor e sobre as lições que o Senhor tem para nos ensinar. Quero te pedir que nesse momento o Senhor conduza o nosso estudo, tudo aquilo que queremos falar, que não seja nós falando, mas sim o Senhor tome conta de nós e fale através do seu Espírito. Abençoe também cada um no seu dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora a gente está iniciando uma nova lição com o tema adoração. Quando vocês viram que o tema seria adoração, o que passou pela cabeça de vocês, assim, no quesito de adorar? Eu acho que a adoração, ela é meio que o cerne da prática religiosa, né? Acho que a prática religiosa, ela envolve a adoração, gira em torno disso, né? Então, quando eu vi esse título, assim, na lição, eu já imaginei, assim, a lição tentando trazer ou resgatar, né, a essência da prática cristã, sabe? E qual deve ser as nossas motivações em adorar, e se estamos adorando, a quem estamos adorando e como estamos fazendo isso, né? Demais, né, cara? Nossa religião é baseada em adoração, né? Nós somos criaturas, nós precisamos adorar o nosso Criador, né? Acho que nesse sentido. Sim, a lição ela fala muito sobre, bom, pelo menos na vista geral, assim, ela fala muito sobre em que posição nós temos colocado Cristo na nossa vida. Será que a gente tem colocado outras coisas para adorar ao invés de Cristo? E um pouco disso também fala a nossa primeira lição.
O tema dela é relação rompida e o texto bíblico-chave ele se encontra em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Quando vocês leram o tema, vocês viram ali a nossa tirinha, que ela tá bem irônica também. Quando vocês viram o texto-chave, o que vocês imaginaram que a lição estaria falando? Na tirinha ali a gente vê de cara, né, a Eva, né? E ela ignorando então a ordem que Deus tinha dado para eles, né, de obedecer, e ouvindo a voz da serpente, né? No relato bíblico a gente também vê essa história, né? E quando a gente vê o título Relação Rompida, a gente percebe que houve alguma quebra ali, né? Alguma coisa que eles deixaram de fazer que rompeu essa relação que eles tinham com Deus, né? Quando a gente se depara logo no início, assim, com tanto o verso, né? O contexto bíblico ali que a lição está apresentando essa semana, a gente já se remete ali ao Éden, né? Ao Jardim do Éden, a como os seres humanos desenvolviam um relacionamento com Deus que é diferente do qual... da nossa realidade. Exatamente, né? E daí a gente já começa a ver onde a lição vai chegar, né? Tá querendo... o que ela tá querendo nos ensinar, né? Uhum. Quando a gente fala sobre o Éden, muitas pessoas falam sobre a queda e, de fato, a relação rompida. E, pastor, conta pra gente qual foi essa queda e como ela pode nos afetar hoje em dia, espiritualmente e enfim, a nossa relação. Então, basicamente a queda que a Bíblia apresenta não é a queda de algum lugar, né? Mas é a queda talvez da natureza do ser humano, né? Que antes o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a natureza dele não tinha tendência pecaminosa, né? Não quer dizer que não tinham tentação, né? Às vezes a gente associa a isso, né? Mas nós temos a tendência pecaminosa, né? Ou seja, nós já nascemos com a natureza pecaminosa por causa dessa queda, que foi a desobediência que Adão e Eva escolheram, né, fazer em relação à ordem de Deus, né? Então isso trouxe consequências para toda a humanidade, para toda a raça humana, né? Então é isso que a gente chama de queda, né? Que é a desobediência que Adão e Eva fizeram da ordem de Deus, onde ele deixou bem claro, né? E até a lição apresenta, assim, e a Bíblia também nos mostra, que Deus, não é que ele condicionou eles a, por exemplo, vocês vão só comer um fruto de uma árvore e pro resto da vida, vocês vão se limitar a isso. Não, ele falou assim, vocês podem tudo. Vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, vocês podem ir para onde vocês quiserem, só não vão até essa árvore e não comam do fruto dela. Uma específica em meio a tantas. Exatamente. Né? E então eles tomaram a decisão de desobedecer, né? Foi uma escolha própria que a gente caracteriza como a queda, que é a queda da natureza do ser humano, né? Onde era uma natureza sem tendência pecaminosa, uma natureza íntegra, perfeita, e agora está corrompida. Houve esse rompimento, né? Antes, igual o pastor disse, né? Nós éramos perfeitos, né? Adão e Eva eram perfeitos. Mas com o erro que eles tiveram, né? Esse pecado que eles cometeram, foi rompida essa perfeição que eles tinham e foi gerada então em nós a nossa natureza pecaminosa, né? E, gente, me expliquem uma coisa. Se Deus, ele criou, ele sabia que Adão e Eva pecariam. Eles sabiam que Adão e Eva errariam. Por que ele não destruiu tudo de uma vez? Por que ele ainda permitiu que eles ficassem lá no Jardim do Éden? Por que ele não encerrou aquilo antes que eles pecassem? Deus podia não ter criado a árvore, né? Se ele sabia que a gente ia errar. Por que ele colocou lá, né, a árvore no centro do jardim para a gente ter essa tentação, né? Mas a resposta para isso é o nosso direito de escolha, né? O nosso livre-arbítrio. Se Deus não tivesse colocado a árvore lá, a gente seria como se fosse robô. Porque a gente não teria a opção de fazer o que é errado. Deus teria criado a gente só para adorar Ele, literalmente, sem ter a escolha de adorar Ele, né? Nós temos que ter a possibilidade, né, de escolher. E isso já me faz pensar numa parada assim que às vezes a gente não para pensar nisso. Que lá no céu nós temos a esperança, né, de que Jesus volte e que nós vamos viver eternamente ao lado dele. E isso é uma certeza, né, isso é algo concreto que está fundamentado na Bíblia. Só que muita gente acha que a gente vai viver programado para
para não pecar. E na verdade não. No céu, né, durante toda a eternidade, nós vamos viver com a possibilidade de escolher o que é errado. Sabe? Às vezes a gente não para pra pensar nisso. Mas por que isso nunca mais vai acontecer? Primeiro porque a Bíblia deixa bem clara. E segundo, nós não vamos ter amnésia, né? Nós vamos saber de tudo o que aconteceu, quais foram as consequências do pecado, tanto que Cristo vai carregar as marcas por toda a eternidade, né? Então, não quer dizer que no céu ou na nova terra, na eternidade que nos aguarda, nós vamos viver assim programados para obedecer a Deus. Não, nós vamos servi-lo por amor e com a possibilidade de escolher não fazer aquilo que Ele quer. Só que nós não vamos querer isso, entendeu? Nós não vamos querer porque nós sabemos as consequências, né? E nós vamos escolher obedecer Ele para sempre. Então, não existe demonstração de amor e obediência se não tem a possibilidade de você escolher o contrário. E a árvore, ela tinha esse papel, né? Eu acho que podia ser outra coisa também, né? Mas Deus escolheu ser uma árvore. Mas era apenas um objeto para que o ser humano pudesse demonstrar amor. Porque senão eles não conseguiriam demonstrar amor a Deus. Vocês não tinham a possibilidade de não demonstrar o amor. De não demonstrar o amor, exatamente. Sabe, pastor, os dias de hoje, eles são muito de preparação. E agora que você comentou um pouco sobre, lá no céu a gente também vai ter essa escolha. E quantas vezes aqui a gente passou por uma situação difícil, aí a gente vai, ora, e a gente, Deus nos ajuda a se reerguer e tudo mais. E aí Satanás coloca mais uma tentação e a gente cai de novo. Porque muitas vezes a gente não se fortifica naquilo, a gente às vezes desconfia de Deus, tipo, mas ele me reergueu lá, mas será que ele vai me reerguer de volta se eu cair? Bom, vou tentar, vamos ver no que vai dar, né? As pessoas, elas tomam escolhas, decisões diariamente. Muitas vezes as escolhas podem nos afastar de Deus. E é muito interessante porque justamente escolha é a nossa palavra da rede semântica dessa semana. E o que vocês interligaram, o que vocês pensaram no ponto de escolha? Eu, particularmente, penso que na hora da queda, a Eva foi uma decisão, assim, uma sequência de escolhas erradas que ela cometeu naquela situação, né? Primeira coisa, Adão e Eva andavam juntos, né? Então ela escolheu separar dele, né? Andar sozinha pelo jardim. Ela escolheu passar perto da árvore. Ela escolheu ouvir a serpente, né? Ouvir o Satanás. Ela escolheu pegar o fruto, ela escolheu comer o fruto. Então, tudo isso, né? Todas essas escolhas levaram ao erro, né? E a gente escolhe muita coisa todos os dias. Então, se a gente não valorizar isso e o poder da decisão, sabe? A influência que isso traz na nossa vida, se nós subestimarmos essa influência da escolha, nós vamos entrar num terreno assim muito... assim, sinistro, sabe? Que a gente não vai conseguir lidar com as artimanhas do inimigo, sim, sabe? Ele vai induzindo a gente, né? A gente fala assim, essa escolha aqui não vai me... A gente sabe, o Espírito Santo fala na nossa cabeça, na nossa mente. Aquela vozinha que a gente aprende no Ministério Infantil, que sempre fica aquele anjinho do nosso lado falando. Só que a gente se auto-sabota, né? Fala assim, não tem nada a ver, não, eu vou por esse caminho. E, cara, você vai indo, que nem o B falou. Eva foi escolhendo... Uma sequência de escolhas erradas. E até cair no pecado, entendeu? Então, Satanás ele vai nos induzindo. Acho que essa é a palavra, né? Através das escolhas. E a gente vai indo. Então, eu acredito que a gente tem que valorizar o poder da decisão, a influência que uma escolha pode acarretar na nossa vida, porque nós temos que ter isso bem claro. Parece óbvio, mas às vezes o óbvio a gente esquece. Que escolhas, elas têm consequências, né? E às vezes a gente não quer lidar com elas. Nós queremos ter o poder de decisão, mas não queremos lidar com as consequências, sabe? Então, nós temos que ter essa noção, esse cuidado. Eu gosto de associar a palavra de escolha com a palavra futuro. Porque toda escolha que a gente tomar, igual o pastor falou, tem uma consequência. Então, o nosso futuro depende das nossas escolhas, né? Então, o que liga direto para mim, escolha, é a palavra futuro, assim. Depois da escolha, tem a consequência. E olha que interessante que você falou sobre o futuro. Uma decisão que foi tomada há milênios atrás, por Adão e Eva, hoje em dia nos afeta. E a gente pensa que as decisões que a gente toma hoje e amanhã não vão acarretar na nossa vida. E o pastor estava falando, é muito interessante que a nossa vida ela é como se nós estivéssemos sempre andando numa corda bamba. Se a gente se desconcentrar daquilo, a gente acaba caindo.
A gente vai estando ali e Satanás ele vai tentando nos pôr em situações onde ele sabe que nós cairemos. Ele nunca vai nos testar com algo que a gente não goste. Ele sempre vai colocar situações à prova onde ele sabe que nós iremos cair, que nós iremos aceitar as artimanhas dele. E a gente pensa muito que essas provas vêm só através de coisas, mas também vêm através de pessoas. A lição de segunda, ela trouxe sobre a decisão de Adão. E era algo que a gente comentou sobre o óbvio, às vezes precisa ser dito, mas a gente sempre aprende que, porque Eva tomou a decisão e ali Adão foi junto com ela. Só que, gente, Adão sabia. Ele sempre soube qual seria a consequência, o que aconteceria. Foi a falta de comunhão com Deus, a falta de confiança em Deus. Porque, assim, quando a lição falou que ele comeu fruto sabendo que a desobediência de Eva levaria à morte, ele comeu fruto porque o pensamento de que viveria para sempre sem ela era insuportável. Será que hoje em dia nós estamos colocando outras pessoas à frente de Cristo na nossa vida? Será que a vida dos meus irmãos ao meu redor, será que isso vai impactar muito mais do que Cristo na minha vida? Porque, por exemplo, às vezes a gente sempre cria, por mais que a gente pense que não, a gente cria umas panelinhas dentro da igreja, e isso é errado, jovem, não faça isso, pelo amor de Deus, mas a gente tem a nossa panelinha. E digamos que a nossa comunhão diária está intacta ali com Deus, nós estamos firmes e tudo mais, só que uma pessoa daquela panelinha não está. E aí quando a gente sai, vai fazer algum momento com Deus e etc, com a galera ali, uma social, a pessoa solta um comentário que às vezes nos faz questionar. A comunhão daquela outra pessoa vai impactar na nossa vida. E às vezes a gente acha que Satanás utiliza apenas coisas do nosso dia a dia e não pessoas, né? E o quanto Adão ele foi disperso ao acreditar que seria muito doloroso viver sem Eva. Mas, cara, ele estava com Deus. Deus estava ali. Será que a gente está pensando em... como eu posso dizer? Será que às vezes a gente está tão ocupado com as pessoas ao nosso redor que a gente acaba esquecendo que Deus está ali? Às vezes a gente está passando por uma situação e a gente fica tipo, porque eu vou esperar, daqui uma semana eu vou encontrar tal amigo e daí eu falo sobre essa situação com a pessoa. Mas, Deus está ali o tempo todo. Mas eu prefiro esperar uma semana me martirizando muito mais com a situação do que, de fato, sentar e conversar com Deus. E vocês já tiveram alguma experiência na vida de vocês onde vocês tiveram que tomar uma escolha, que na hora vocês pensaram assim que não iria influenciar em nada, mas no futuro, assim, depois de um tempo, vocês, tipo, poxa, por que eu tomei aquela decisão? Já teve algum momento, alguma experiência da vida de vocês? Quer falar, Bê? Pode seguir, pastor. Assim, eu vejo assim, as etapas da minha vida, eu não pulei nenhuma etapa, mas todas aconteceram de maneira muito rápida, né? Apesar de respeitar todas elas. Então, eu entrei na faculdade bem novo e tudo mais, e sempre foi um desejo meu ser pastor e tal. Mas talvez naquele momento eu não tinha um pouco a noção do impacto que aquilo trazia para minha vida, sabe? Porque hoje eu não tenho uma profissão, eu não falo que o pastorado, né, o ministério é uma profissão, mas é a minha vida. É um chamado. Tudo gira em torno disso, é um chamado, entende? E tudo gira em torno disso, entende? Toda a minha vida gira em torno desse ministério, sabe? E isso, obviamente, se eu tratasse como um trabalho, isso não ia ser saudável. Mas eu não trato como um trabalho, sim como realmente um ministério, um chamado que Deus fez para minha vida. Né? E talvez lá atrás eu não tinha noção do impacto. Mas isso, obviamente, Deus foi construindo essa noção na minha mente durante, né, a minha formação. Mas o interessante também é o ponto que você tocou ali, Júlio, em relação à influência que nós temos. Né, do grupo de pessoas do qual fazemos parte, enfim. Eu sou meio cético quanto àquela afirmação assim, ou você influencia ou você é influenciado. Eu acredito que todos nós somos influenciados. Sim. Sabe? Quem eu sou é fruto de uma influência que eu tive na minha vida, das influências que eu tive na minha vida. Entendeu? Então, assim, não vai nessa, eu sou bonzão, não vou ser influenciado por nada e tal. Não, você vai ser. Então, você tem que exercer tua escolha para saber assim, quem que eu vou permitir que me influencie? Entendeu? Eu acho que essa é a questão. Ali, Eva foi enganada, né? Eva foi enganada pela serpente. Adão não.
Adão podia ter... Adão não foi enganado, ele não foi ludibriado pela serpente, pá. Não, ele escolheu comer do fruto porque ele não suportaria uma vida sem Eva, né? Mas se você for ver ali, os dois, no caso, para os dois, tanto para Eva quanto para Adão, Deus era insuficiente, entendeu? Por exemplo, a Eva pegou... a serpente enganou Eva, falou assim, olha, Deus te privou de algo aqui, ó, sabe? Se Deus fosse suficiente para Eva, ela estava nem aí com aquilo. Falou assim, olha, ele não privou de nada, eu confio nele, né? Entra a confiança, a dependência. Mas, de certa forma, ela sentiu assim, nossa, então tem mais coisa, sabe? Não é suficiente. E daí para Adão? Para Adão, a vida dele sem Eva não faria sentido. Então, no caso, Deus também não era suficiente para ele. Entende? Eu acho que Satanás aí também vai nessa linha para fazer a gente cair. Sabe? Demonstrar que tem outras coisas que a gente pode experimentar que vão trazer para nós um benefício que Deus não pode. Entendeu? E às vezes a gente cai aí na tentação e às vezes nós estamos tendo essa atitude sem perceber de tratar Deus como alguém que não seja o suficiente para nossa vida, sabe? Essa parte do desconhecido, né? Como a Eva não conhecia o que a serpente estava apresentando para ela, né? Ela ficou tentada a conhecer aquilo, né? Eu sou adventista de berço, que a gente chama, né? Que é adventista desde o nascimento. Então, muitas vezes passou pela minha cabeça, o que vai ser se eu fizer isso aqui, se eu for nessa festa, por exemplo, né? Uma festa, uma bebida alcoólica, uma droga, quem sabe, uma experiência diferente, né? E a gente tem essa tentação todo dia. Eu, pelo menos, tenho muitas tentações, né? Que tem que ser trabalhadas todos os dias. E da mesma forma, Satanás tenta a gente, igual tu falou antes, né, Júlia? Sobre aquilo que ele sabe que é suscetível pra gente, né? No caso, ele busca aquilo pra fazer a gente cair, né? Eu penso, sim, que ele jamais colocaria algo que nós não... Eu já comentei isso, mas ele jamais colocaria algo que nós não gostamos pra nos testar. Porque não chamaria atenção. Sim. Ele sempre vai nos testar com algo que talvez a gente não demonstre que nós gostamos, mas no fundo ele sabe o que a gente quer. E bom, gente, me expliquem uma coisa. Porque quando a gente vai ler sobre Adão e Eva, a gente nota que eles pecaram em um lugar que era perfeito. Não havia pecado. Eles estavam num jardim lindo e quando nós ouvimos as histórias, quando nós lemos, nós idealizamos muitas coisas, imaginamos como que era. Gente, deveria ser magnífico. Existem algumas paisagens aqui na Terra hoje que às vezes a gente vê, a gente já fica maravilhado e imagina como era o Jardim do Éden. Era muito além do que nós podemos imaginar. E como Adão e Eva, num local tão perfeito, como que eles pecaram? Ainda tomaram essa atitude, ainda tomaram essa decisão? Como que nós, hoje em dia, em um mundo tão pecaminoso, como que nós podemos resistir a essas tentações? Se Adão e Eva pecaram em um local tão perfeito. Eles tinham toda a vantagem, né? Porque Deus, todo fim da tarde, né? Todo pôr do sol, ele ia lá, conversava com eles pessoalmente, né? Frente a frente. Então, que nem tu falou, né? Mesmo com toda essa situação que eles tinham, mesmo assim eles caíram, né? O que sobra para nós que não temos mais, né, essa oportunidade de ver Jesus face a face, né? Ver Deus face a face. Mas eu acho que isso tem muito a ver, de novo, volto para aquela parte das nossas escolhas que a gente toma no nosso dia a dia, né? Tem lugares que a gente não precisa frequentar. Tem coisas que a gente não precisa fazer. Tem imagens, vídeos que a gente não precisa ver, né? Então, a gente evitando certas coisas, a gente evita também as tentações que vêm com elas, sabe? E em relação à escolha que eles fizeram, né, de desobediência, apesar de não ter a tendência, né, eles tinham essa liberdade. Então, a gente também não pode usar, eu sou pecador mesmo e vou pecar deliberadamente porque essa é a minha natureza, né? Na verdade, a Bíblia é clara em dizer que nenhuma tentação vem até nós que seja maior que a força que Deus nos dá para suportá-la. Então, o segredo está realmente em Deus e também,
Porque daí alguém pode também falar, né? Ué, mas Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus mais íntima do que qualquer um de nós. Muitas vezes nós achamos tão difícil conversar com Deus e eles estavam ali frente a frente. Exatamente. Mas eu acho que o que pegou, no caso, um fator ali para que Eva tomasse essa decisão, assim, também foi a ilusão dela achar que realmente ela sabia o que era melhor para ela, sabe? E, de certa forma, Adão também tomou essa decisão porque ele achava que sabia o que era melhor para ele, o que faria ele feliz, né? Que no caso era Eva, né? No caso de Adão, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que evitar esse tipo de pensamento, sabe? Eu sei o que vai me fazer bem, eu sei o que vai me fazer feliz. Gente, a gente precisa se apegar a Deus, sabe? E quanto mais confiante no nosso ego, na nossa capacidade nós tivermos, nossa, cara, mais a frustração vai ser maior, sabe? Então, apesar de eles desfrutarem de um relacionamento com Deus, em determinado momento eles acharam que eles sabiam melhor das coisas. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Em relação às tentações, à nossa vida espiritual, sempre assim, ser dependente de Deus, sabe? A gente tem que realmente, acho que a nossa oração, ela precisa ser, Senhor, me ajuda. Ao invés de, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ao invés de ficar prometendo coisa para Deus e muitas vezes descumprindo, nós precisamos, assim, fazer uma oração para que Ele reine em nós mais e que nós possamos depender mais dEle, né? Eu acredito que a nossa oração, diariamente, ela deve ser, Deus me molde. Porque por mais que a gente tente, se prepare, as tentações ainda vão vir e a gente ainda vai ser testado. Então, pelo menos é a minha visão, acredito muito na visão do pastor também, mas diariamente nós devemos ser moldados. Porque não é porque a gente fez o nosso devocional um dia que no outro nós estaremos livres de todo o pecado. Isso é diariamente, essa busca tem que ser diária. E vocês deixam algum recado para os jovens, algum aconselhamento com relação a de que forma que eles podem cuidar e se moldar diariamente? Eu gosto de pensar o seguinte. Quando Adão e Eva pecaram, né, cometeram o erro de comer o fruto, eles logo se esconderam, né? Fizeram as suas roupas lá de figueira e se esconderam de Deus. Eu faço uma analogia com quando a gente era criança, por exemplo, e a gente fez uma coisa errada contra a nossa mãe ou contra nossos pais. Qual que é a nossa reação? É fugir também, né? Esconder aquilo que a gente fez. Quantas vezes nós nos escondemos, né? Pois é. Então, ninguém tem essa atitude normal de ir até o pai e a mãe e falar: não, pai, eu fiz errado aqui, me desculpe. Não, a gente tenta fugir, né? Da mesma forma, Adão e Eva fugiram de Deus. Só que assim, Deus sabia que eles tinham errado. Só que a pergunta que ele fez quando ele foi procurar eles é: onde você está? Não o que você fez. Então, Deus se importa com onde a gente está. Eu digo no seguinte: não importa o erro que a gente fez. Porque pecado é pecado. Não tem pecado pequeno ou pecado grande. Então Deus, ele quer saber onde a gente está. Porque se a gente se juntar com ele de novo, né, a gente se aproximar dele novamente, ele pode nos perdoar. Por isso que eu acho legal esse que ele pergunta, né, onde estão? Se a gente vai atrás de Deus de novo, ele pode nos perdoar, né, e nos dar essa oportunidade de salvação de novo. Isso aí, seguindo essa linha do que o B falou, tem um conselho que eu acho que é realmente pertinente para todos os jovens, é isso: não tentar se esconder em algo. Entende? Até porque Adão e Eva tentaram se esconder e nem conseguiram. A roupa que eles arranjaram, totalmente nada a ver, né? Não, inadequada. Não cumpria a proposta que eles achavam que seria, né? Mas enfim, toda vez que a gente tenta encobrir algo, a gente nunca consegue e nem deve, sabe? Porque eu acho que o primeiro passo é você realmente reconhecer o erro e enxergar em Deus alguém que não quer te punir, entendeu? Mas que quer te salvar. Quer te salvar daquilo. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas têm a noção assim, que a religião ela serve para estabelecer regras e punir quem as descumpre, sabe? E daí associam essa imagem a Deus, sabe? Mas não é isso. Entende? Deus, ele não é um Deus punitivo, ele é um Deus que é redentivo, né? Então, se existe algum jovem, né, que está nos ouvindo aqui hoje, assistindo esse podcast, saiba que
o primeiro passo é reconhecer esse erro, sabe? E não se esconda de Deus, porque nós vamos estar nos escondendo daquele ser que é o único capaz de mudar a nossa situação. Então, isso é uma autossabotagem. Se esconder daquele ser que é o único que pode nos salvar daquilo que está nos matando. Entendeu? Então, é reconhecer o erro e ir até quem pode solucionar o problema. Não somos nós, mas é Deus. Sim. E, bom, o meu recado para os jovens é que não dá pra gente saber quando Jesus vai voltar. Nós não podemos saber quanto tempo falta para que ele volte. A única coisa que nós temos a certeza é o hoje. Hoje eu tenho a certeza de que eu acordei e hoje eu tenho a certeza de que eu posso tomar uma decisão de escolha. Posso escolher estar ao lado de Cristo. Então, se hoje você tem uma escolha, escolha permanecer ao lado de Cristo. Escolha estar ao lado dele e seguir com fé, permanecer em Cristo. E bom, gente, com isso, eu acredito que não existe forma melhor da gente finalizar a não ser falando com Deus, orando e pedindo para que Ele nos dê esse firmamento, para que Ele nos ajude nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para que a gente não se esconda quando nós pecamos. Pastor, tu faz a oração pra gente? Vamos orar. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, acima de tudo porque o Senhor é um Deus que se importa com cada um de nós. E é um Deus que faz questão de se relacionar conosco. Infelizmente, muitas vezes nós não reconhecemos isso e acabamos escolhendo coisas assim que nos afastam do Senhor. Pai, nos ajude, por favor, a reconhecermos aquilo que prejudica o nosso relacionamento contigo, a abrirmos mão disso, para que a nossa comunhão contigo, ó Pai, seja cada vez mais íntima, mais sincera, e que através dessa comunhão nós possamos também desfrutar de um relacionamento que transforme o nosso caráter segundo a semelhança do caráter de Cristo Jesus. Queremos realmente, através disso, sentir que a nossa vida ela está sendo guiada por Ti. Portanto, nos ajude a constantemente buscarmos essa conexão contigo. Apesar do pecado ter limitado um pouco o relacionamento do ser humano com Deus, nós sabemos que é possível nós buscarmos a Tua presença e por isso nós rogamos de todo o nosso coração que o Senhor nos dê força para superar todas as dificuldades e buscarmos sempre uma conexão contigo, ó Pai. É a nossa oração, o desejo que nós colocamos diante de Ti e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, primeiramente, muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Acredito que seja também um chamado de Deus, a ponto de que vocês possam estar aqui hoje falando com outros jovens que talvez nem sejam do distrito de vocês, pessoas que talvez vocês nem por muitas vezes conheçam ou teriam a oportunidade de verem frente a frente. Então, muito obrigada por vocês escutarem não só o nosso pedido, mas também o pedido de Deus de vocês estarem aqui hoje. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês, que Deus faça do ministério de vocês colherem muitas bênçãos e muitas pessoas também para Amém. Cristo. E bom, se vocês quiserem mandar um recado agora a gente vai fazer uma melação bem legal agora, mas se vocês quiserem mandar um recado para os jovens de vocês, para a galera que está assistindo, bom, essa é a hora. Se você quiser mandar um beijo para sua mãe, para Alice, fica à vontade. Então, eu quero agradecer, gente. Pessoal aqui, mandar um abraço especial para o Rio Grande do Sul, pessoal de Cachoeirinha, que é o pessoal da minha igreja lá, Natal. Um beijo para minha mãe também. Para Alice. Para Alice também, né? Vai ser difícil agora, né? Distante, mas Deus vai conduzir a gente. Né? E falando nisso, na próxima semana vocês vão conhecer a Alice também, Exatamente. né, gente? A Alice vai estar aí com a gente gravando. Bom, vai ser um pouquinho distante de você, mas eu acredito que Deus vai guiando tudo, seja necessário esse momento para vocês. Com certeza, acredito nisso também. Isso aí, eu queria também agradecer aí a oportunidade de estar aqui, de participar dessa resenha aqui, que foi muito boa. E mandar um abraço aí para todos os jovens do Distrito do Portão, da Igreja do Portão. Também abraço para minha família, beijo mãe. Importante. E é isso aí, gente. Feliz demais em poder ter participado desse podcast. Bom, amém. Jovemcast. E bom, se você que está aí em casa, você também quer conhecer um pouco mais, estudar um pouquinho mais sobre a queda, sobre outros assuntos, enfim, nós teremos um QR Code aqui no lado direito
Tá certo, né, galera? No lado direito, que ele vai te guiar até a nossa amiga Esperança. Ela vai estar comentando um pouquinho contigo sobre a lição que tu queira estudar. E nós também temos mais um QR Code, que esse eu acredito que seja do lado esquerdo, pra gente não se perder também. E ele vai te levar até o canal da Novo Tempo. Nós conseguimos agora uma colaboração com a Novo Tempo, onde vocês podem entrar em contato para vocês escolherem o estudo que vocês querem fazer e também se vocês querem receber alguém na sua casa para passar esse estudo. Então, fica à vontade, isso vai muito, acredito que, da sua escolha. Você tem uma escolha hoje para tomar e a gente já viu aqui que escolhas são necessárias e muito importante. E nós convidamos também para vocês assistirem o próximo episódio de semana que vem. Nós teremos 2 gaúchas falando com a gente. Acredito que nós não iremos começar com o Erva Mate, mas nós teremos 2 gaúchas aqui. Então, a gente convida vocês para estarem sempre presentes. E é isso, gente. Convidando cada vez mais. Lembrem de curtir, compartilhar, marcar a gente nas redes sociais. Se vocês tiverem algum questionamento sobre a lição, podem comentar que a nossa equipe vai estar entrando em contato para dar esse retorno também. E, bom, mais uma vez, muito obrigada. Se vocês quiserem dar o tchauzinho para a família, para a mãe de vocês, fiquem à vontade agora. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado.